Antes de você tocar nesse assunto, né? Porque ontem a gente teve até a entrevista do presidente Lula para uma rádio lá de Curitiba, e aí ele o que chamou a atenção foi justamente ele moderando o discurso, né? Não é a primeira vez, ele já vem modulando as falas ao longo dos últimos dias, principalmente depois que o dólar bateu os 5,80 e poucos, a gente vê o governo mais tímido nas críticas, mais controlado, medindo um pouco as palavras. Ontem o presidente Lula não fez nenhum tipo de ataque específico ao Banco Central, ele simplesmente falou que, olha, a Selic precisa cair, né, porque acaba atrapalhando o empresariado, e o cenário nos Estados Unidos pode ajudar, inclusive, a gente a derrubar o juro. De ataques frontais, né, à pessoa e ao presidente do Banco Central, há uma análise de que o cenário, a conjuntura internacional poderia ajudar o Brasil a cair o juro, modulou bastante o discurso, né? O presidente entendeu que não adianta bater no mensageiro, né, no Banco Central, que é apenas consequência das falas dele. Inclusive, será que vem mais alguma sinalização? Porque o discurso está dado, né? O discurso de rigor fiscal, de controle fiscal. Agora precisam vir os atos efetivamente, né, Mário? Exatamente. E aí que mora o perigo, porque aí você começa a contrariar a fé do presidente. A fé do presidente é outra. O que ele acredita em termos de política econômica é completamente diferente. A fé dele é de que gasto público é vida. A gente fala, toda vez que a gente fala de presidente da República, do Lula, a gente fala na questão do gasto público é vida. Ele acredita que o único jeito de fazer a economia brasileira crescer é gastar muito, de preferência gastos sem contrapartida, as transferências de renda via bolsa, via programas de incentivo para empresas. Ele acredita que isso aí vai criar um mercado de consumo forte. O que funciona num primeiro momento, funcionou lá em 2009, 2010, mas depois se exaure, até porque as pessoas não compram carro todo ano, as pessoas não trocam de geladeira todo ano, isso aí tem uma vida limitada, né? Mas o presidente ele viu que estava ficando complicada a posição dele, porque cada vez que ele falava, o mercado respondia com um aumento da taxa de câmbio, e isso vai trazendo mais dificuldades para baixar a taxa de juros. E então ele deu uma moderada nas suas entrevistas às rádios do interior, né? Ele sempre gosta de falar para rádios regionais, mas ele não, em algum momento, ele se trai, né? Se ele não criticou o presidente do Banco Central, em um momento dessa entrevista ele disse alguma coisa como: o Brasil não gosta de cortar juros. Então ele sempre vai tocar nessa questão dos juros, mas ou ele não entende, ou ele não quer entender, ou ele quer fazer um discurso, mas ele não consegue atentar para o fato de que os juros são uma consequência, não uma causa. No caso das falas dele, ou no caso do que o governo sinaliza, os juros é um prêmio que se exige para financiar uma dívida. Em última instância, é exatamente isso. Você tem que pagar um prêmio maior por conta da sua credibilidade. Então, olha aqui o que ele diz: baixar a taxa de juros é uma briga eterna neste país. Você não consegue falar no Brasil, é sempre neste país. E os juros, eles são uma consequência. Então, eles medem aí um prêmio de risco face. Primeiro, há um parâmetro de risco livre. No caso, no mundo, o parâmetro de taxa livre de risco é a taxa de juros nos Estados Unidos. Então, se a taxa de juros está alta ali, como a moeda padrão do mundo é o dólar, se os Estados Unidos querem pegar dinheiro emprestado e não devolvem, você sabe que pelo menos ele vai imprimir dólar. Vai gerar inflação, tem outras consequências, mas você tem esse parâmetro aí da taxa de juros dos Estados Unidos que está alta. E aí você tem as peculiaridades da sua economia, da sua moeda, do seu endividamento de governo, do perfil de gasto do seu governo, que no caso do Brasil é muito ruim. O Brasil ele tem
já constitucionalmente comprometido boa parte da sua arrecadação. E para cada centavo, para cada real novo de arrecadação, sei lá, mais de 90% já está comprometido com novos gastos, por causa de uma série de cláusulas vinculantes da Constituição brasileira, do ordenamento legal, que obrigam que cada centavo a mais que você ganhe, você tem que gastá-lo. Então, isso cria uma credibilidade ruim, cria um perfil ruim para a dívida brasileira. E aí, quando o governo precisa se financiar, porque ele precisa se financiar, certo? Ele precisa buscar dinheiro no mercado. Como? Vendendo títulos públicos, né? Então, ele cede o título público, que é uma promessa de pagar com juros dali a um determinado período, e ele vai captar dinheiro. Quando ele vai fazer isso aí, ele não encontra comprador para esses títulos se ele não oferecer uma taxa mais alta. E esse tem sido o mecanismo do Conselho de Política Monetária, é tentar ajustar isso aí. Como ele não tem encontrado um ambiente de credibilidade, somado a um problema de desancoragem de inflação e de falta de credibilidade do governo em relação à sua política de gastos, os juros acabam sendo altos, mas o presidente insiste em se queixar disso. Felipe. Ô Mário, saindo da seara política, entrando mais